Ok, para quantos estiveram ontem aqui, repararam que o Dr. Shed estava lendo a sua mensagem. E se o Shed pode fazer isso, porque eu também não posso. Então, apelei, né? Apelei, né, Cleber? Mas foi muito bom, tem sido muito bom esse tempo aqui, ouvir as palestras, ou pelo menos duas delas, do Uziel. Ouvi também, mais uma vez, meu querido professor, Russell Shedd, né? E ontem eu fiquei coçando para, no final do trabalho, cantar essa música, que nós cantamos ainda há pouco, Se o Meu Povo, porque lembrei do texto, e era impressionante como encaixava naquele momento. Mas passou, não foi a hora, e nós deixamos para cantar ontem. E hoje, na minha parte, muitas graças, senhora. Então, eu hoje, na parte da manhã, aqui, quando nos reunimos com um grupo e conversamos a respeito de uma parte daquilo que havia nos sido deixado para tratar, eu fiz várias menções àquilo que o Dr. Shedd mencionou. E há quem diga que isso um pregador nunca deve fazer. Algum seminário já ensinou desse jeito. Mas eu não, eu acho que é o seguinte, o que é bom é para a gente segurar mesmo e, se possível, copiar e levar à frente. Então, não se espantem se hoje também eu fizer algumas referências aí. Antes de tratarmos do assunto, e nós dividimos, para aqueles que não estavam de manhã, nós dividimos a nossa participação em duas partes assim muito claras e distintas. A primeira parte que nós tratamos na parte da manhã, nós conversamos a respeito dos músicos, não é? Do músico e o seu papel no reino, o seu papel na vida cristã, o seu papel em missões e tudo mais. E eu quero deixar claro agora, em tratar da outra parte, que é a parte de música em si, e eu não quero necessariamente entrar na música como música, ou seja, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né, nos acentos musicais, nada disso, eu não quero entrar nessa área, mas eu quero conversar sobre música como conceito de vida e dentro do nosso contexto, né? Então, antes de tratarmos do assunto música no ministério cristão, eu quero deixar claro que não o fazemos como quem já se formou nessa matéria. Por favor, não pense de forma alguma que há uma pretensão do Grupo Logos ou de Paulo César, aproveitando essa grande chance que tem de ministrar, em dizer para vocês que nós estamos dando para vocês porque nós já temos de sobra para nós. Não, muito pelo contrário. Nós estamos fazendo isso como quem está buscando o Senhor direcionamentos, como quem está buscando do Senhor direcionamentos para aqueles projetos que são dele e que ele tem para fazer em nós e através de nós. Eu estou convicto que algumas colocações nessa conversa que a gente vai ter agora serão, quem sabe, de alguma forma polêmicas, mesmo que não seja a nossa intenção criticar ou discutir os pensamentos, não é? E o que desejamos é abrir o coração na busca sincera mesmo, de resultados positivos para o reino. Essa é a nossa intenção. Por isso, a citação de algumas experiências nos envolvendo, quando falarmos de nós mesmos em alguns momentos, não tem qualquer outra finalidade, senão a de testemunhar de nosso constante aprendizado. Tá bom? A música no ministério cristão. Eu entendo que a música sobre a qual nós vamos tratar está especificamente direcionada ao ministério cristão. Então, diante disso, acho que será mais proveitoso não gastar tempo com outros detalhes que, mesmo importantes, não vão trazer benefício direto ao que nos foi proposto. Sendo assim, eu quero abrir o assunto pensando sobre o papel da música na igreja, mas não me referindo à igreja como local de reunião de cristãos, mas a igreja como centralizadora de tudo que pensamos sobre ministério e sobre reino. O papel da música na igreja. Como todos vocês sabem,
nós do Logos temos usado grande parte do nosso tempo viajando por aí, para baixo e para cima. Eu gosto muito de viajar, eu gosto de ver as coisas bem de perto, e talvez seja essa a razão porque eu faço questão de ir lá no meio daqueles índios na Amazônia peruana. Eu podia pedir que alguém visse e fotografasse para mim, mas eu faço questão de ir, quero pisar lá com os meus pés, quero olhar com os meus olhos, e eu mesmo quero tirar as fotos, se for isso necessário. Então, eu quero ver como as coisas funcionam. Por isso, para conhecer a música cristã e o papel que ela exerce no ministério, eu precisei fazer uma viagem muito distante, e eu resolvi visitar a igreja primitiva. É claro que eu não tomei um avião para isso, eu fui pela Bíblia mesmo. E eu desci na estação chamada Atos 2:42. E foi maravilhoso chegar lá. Quando eu saltei, lá estava a igreja. Eu reconheci de pronto a igreja, mas eu logo percebi algumas diferenças do meu costume. Mas o que eu vi lá foi o que eu já tinha ouvido falar sobre ela. Eu vi aqueles crentes que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eu vi, eles estavam lá. Eu confesso que em primeira instância, diante do que vi, eu achei que não havia música lá. E como músico que sou, eu fiquei um pouco frustrado, um pouco decepcionado. Mas havia sim. E o mais interessante é que havia porque Jesus lhes tinha ensinado através dos seus discípulos. Aí então lembrei-me que Jesus cantou um hino com eles após a ceia, mas eu creio que certamente o fez em outras oportunidades também, mesmo que não mencionadas na Bíblia. Jesus certamente fez isso outras vezes. Então, eu percebi que a música daquela igreja não era uma música pretensiosa, ela não era uma música que queria mostrar-se a si mesma, ela não era uma música que queria se autenticar diante dos outros. Ela era uma música muito interessante, ela era uma música que não fazia questão de aparecer e nunca ocupou lugar de preeminência. Eu percebia isso. Ela sempre estava lá, ela sempre estava sendo útil, mas ela sempre compreendeu qual era o seu papel e o seu lugar. E os discípulos também sabiam disso, e certamente fizeram outros discípulos que também aprenderam assim de Jesus, e por um bom tempo continuaram fazendo assim. Irmãos, isso é algo muito importante, porque me faz pensar em uma pergunta para todos nós nessa oportunidade aqui. Será que a música na igreja, independente da sua forma, da sua roupagem, das suas características, não deveria ser a mesma música que Jesus ensinou aos seus discípulos lá na igreja primitiva? A resposta é óbvia. É claro que todos nós concordamos que sim, deveria ser aquela música, ter aquela essência. O apóstolo Paulo, que também mexia com música, você sabia? Sabia que ele também gostava? O apóstolo Paulo, que aliás fez até uma dupla com Silas para cantar num evento especial, numa prisão lá em Filipos, você lembra? Ele fez a dupla. Você pensa que dupla é negócio novo? Não, já estava lá. Então, eles estavam ali cantando naquela prisão na Macedônia. E a gente até sabe que o evento começou tarde, muito tarde. A Bíblia diz que lá por volta da meia-noite. E é interessante que o público não arredou pé, não. Estava todo mundo lá. Estava todo mundo lá, ninguém saiu, não. Eles estavam lá e mais, meia-noite eles estavam acordados ali, ouvindo com atenção. E sabe por que eles estavam ouvindo com atenção? Porque a música era boa. A música era boa demais. A música fazia diferença para o coração deles e para a vida deles. Pois bem, esse mesmo apóstolo, Paulo, que cantou lá na prisão, é quem aconselha aos irmãos de Éfeso, quando ele diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com
salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É claro que nessa receita de ser cheio do Espírito estão muitos outros elementos envolvidos, mas a música está aí também de forma marcante. Numa noite fria, lá no Som do Céu, em Belo Horizonte, junto com o pastor Marcelo Gualberto e muitos outros jovens naquela oportunidade, eu não me recordo bem o ano, eu tive um encontro inesquecível com uma pessoa maravilhosa chamada Janires do Rebanhão, alguns de vocês podem lembrar. A nossa conversa foi muito jóia, foi muito marcante, e ele me deu um presente que até hoje eu tenho guardado na minha casa, e volta e meia, quando faz frio, como fez lá, eu uso. É um ponche muito lindo, colorido, tecido em lã bem grossa, que ele trouxera lá do exterior, e cada vez que eu me lembro disso, eu dou graças a Deus por aquele encontro. Mas é interessante que logo depois eu soube que Deus havia chamado o Janires para si através de um desastre com um ônibus no qual ele vinha. Sabe, quando me lembro de amigos músicos que já foram, e são vários, eu estou na fila, eu sei disso, não é? Às vezes eu me pergunto, será que a gente vai cantar junto lá no céu? Não lá no Som do Céu de Belo Horizonte, mas lá no céu, será que a gente vai cantar junto? Quem sabe, vamos ou não vamos? É claro que vamos. Claro que vamos. Abrindo um parênteses aqui, eu acho que a nossa vida aqui é um ensaio, sabia? Ou você pensa que a gente vai louvar a Deus aqui e isso vai ser apagado e lá não? Não. Nosso louvor aqui já é eterno. Ah, mas quando eu chegar lá no céu eu vou adorar o Senhor. Não, a adoração já começou há muito tempo. A adoração celestial já começou, já é eterna. Os frutos de uma evangelização já são eternos. Não precisa de céu chegar. Então, eu creio que a gente vai louvar a Deus lá no céu também juntos. Louvar a Deus com cânticos está tão familiar a experiência do povo de Deus que o livro do Apocalipse mostra esse povo continuando a fazer isso lá na glória do Senhor. Então isso significa que por maiores que sejam os problemas e as divergências sobre a música na igreja, fica impossível pensar em um ministério sem ela. Creio, meus irmãos, que nossas marcas de maturidade ao tratarmos da música na igreja não serão evidenciadas de forma impactante por tomarmos partido sobre que estilo, que ritmo ou que instrumentos devem ser aceitos ou não, mas a relevância estará em compartilharmos com clareza para que todos entendam qual é o papel que a música, independente de todos os preconceitos, deve exercer na igreja. As motivações das novas gerações precisam ser direcionadas à razão e aos propósitos dessa música no contexto da igreja e não na satisfação de suas emoções e vontades próprias ou ainda nas demonstrações de suas capacidades artísticas e carismáticas. Na maior parte das vezes que vejo um jovem músico servindo ao Senhor de forma inadequada, ao mesmo tempo que percebo o desvio, eu sinto também que o seu coração está desejoso de fazer o melhor para Deus. A questão é o que ele aprendeu ou que ainda não aprendeu sobre esse serviço. A questão é o quanto ele foi discipulado, o quanto ele foi instruído a esse respeito. Uma dificuldade enorme está em que não se pode cobrar conhecimento, desenvoltura e procedimento de um discípulo até que ele esteja instruído e ciente do que deve e do que não deve fazer. Eu entendo e tenho aprendido um pouquinho disso ao tratar com cada músico que o Senhor faz passar pelo Logos, não é?
Dona Nilma ontem fez menção de que muitas pessoas já passaram pelo Logos. Certamente, mais de 70 pessoas já passaram. Aliás, peço suas orações, porque estamos numa nova produção. Meu filho, enquanto nós aqui na estrada, meu filho está trabalhando na produção de um trabalho histórico, quem sabe comemorativo de 30 anos, mesmo que saia no ano daqui a 6 anos, não é? Orem para que saia antes, mas meu filho está trabalhando nisso, e é impressionante, porque uma das ideias que a gente tem é a gente pegar aqueles músicos que já tocaram com a gente há trocentos anos atrás e trazê-los para uma gravação feita agora, onde a gente possa misturar aquele de tal ano com outro. E na minha cabeça até uma ideia fotográfica de que numa determinada música eu tenha o Elber tocando ali, e talvez venha na legenda Elber, 1900 e lá vai. E daqui a pouco, num outro pedaço da música, está sendo focado o baixista, fazendo o seu trabalho, mas quando volta para o tecladista, todo mundo espera o Elber, mas já não é mais o Elber, já é o Roberto Mouzinho, já é outro tocando. Uma ideia mais ou menos assim que a gente tem na cabeça. Então vai ser uma coisa boa. Então eu creio que a gente, com o passar dos anos, vai aprendendo um pouquinho a mais com relação a essas coisas. Há um treinamento constante, ano após ano, um verdadeiro discipulado para a compreensão da razão do que a gente faz. Nós não chegaríamos à metade de uma viagem que nós fazemos se a nossa visão não fosse uma visão comprada. Se nós não tivéssemos essa visão, nós não conseguiríamos resistir a uma viagem nem a sua metade. Então, o treinamento existe. E eu fico pensando que riqueza maravilhosa quando a gente entende que há propósitos tremendos no coração de Deus com relação à música na igreja. Que ela não é simplesmente um quesito de distração e entretenimento. Que milagres por esse instrumento lindo estão projetados verticalmente e horizontalmente também. Verticalmente para a glória de Deus e horizontalmente também para abençoar as pessoas em um grande leque de circunstâncias e carências de ensino, não é? Carências de admoestação, carências de consolo, de incentivo, carência de força, carência de vida, de um modo geral. O apóstolo Paulo ainda nos faz lembrar: e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. O mensageiro então nos fala de uma paz justa, que não é aquela que usamos muitas vezes para assumirmos posições duvidosas. Quando a gente diz: eu estou sentindo paz naquilo que eu estou fazendo, viu? Então pode deixar eu fazer, que eu estou sentindo paz aqui dentro de mim. Gente, é importante perceber que nas decisões que temos que tomar, não é a paz dos nossos sentimentos próprios, abalizada pelo que nós achamos, que nos garante a segurança, mas é a paz de Cristo, é o que é a paz de Cristo que vai convencer o meu coração. Às vezes nós conversamos com pessoas que têm diante de si um caminho pela frente, são jovens muitas vezes, e que estão em dúvida sobre o que fazer. Alguns querem fazer alguma coisa, querem trilhar um determinado caminho, mas aí eles vêm pedir um conselho, uma palavra. E eu não tenho outra saída senão dizer: o recado é o mesmo de sempre. Você precisa buscar a vontade de Deus. Mas como é que Deus vai se revelar a mim? Ele vai aparecer na janela? Não, provavelmente não será assim, embora que pudesse. Provavelmente Ele vai falar com você através da Bíblia quando você a ler. Provavelmente Ele vai falar através de uma palavra pregada ao seu coração. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus fala conosco quando nós oramos, pedimos a sua direção e não paramos. E nós vamos em frente. E a gente continua. E a gente vai, e o Senhor vai literalmente abrindo oportunidades e fechando outros caminhos que a gente achava que a gente iria entrar, e que de repente não é por ali, e o Senhor vai mostrando as nossas vidas.
Então é essa paz de Cristo que nos direciona, e não a paz que nós sentimos aqui inflamando o nosso peito, o nosso seio. A paz de Cristo a paz de Cristo são os conceitos de Deus, não são os conselhos do homem. A paz de Cristo é a justiça verdadeira e imparcial e a base de uma verdade absoluta que rege o meu procedimento. Essa é a paz que me conduz à maturidade e ao acerto. Como é que alguém pode sentir paz verdadeira estando em desarmonia com a palavra ou em desacordo com a sua liderança? O conhecimento real de que a música na igreja não é somente minha, mas de todo o corpo, onde todos têm papéis diferentes, mas direitos iguais, onde não podemos pensar em agradar a uns e fazer mal a outros. Quando a música na igreja é utilizada de modo arbitrário ou tendencioso, algo está errado. Mas quando avalio isso que o apóstolo Paulo me ensina, eu desisto do meu partidarismo, do meu prazer pessoal, das minhas preferências, do meu ar de superioridade ou de inferioridade musical, e o pulsar do meu coração se reparte em vida por todo o corpo, que junto, em qualquer lugar do planeta, explode em gratidão a Deus. Poderíamos, eu pergunto, em nome de uma contextualização necessária, confesso, estar debaixo do mesmo teto sendo bênção e ao mesmo tempo maldição? É claro que não. Então, pessoal, que música é essa que será moderna, que será simples, que será ao mesmo tempo abençoadora e ao mesmo tempo santificadora, que será aproveitada tanto para os meninos como para também os jovens, para os adolescentes e também para os adultos e para os mais velhos? Que música é essa que será abençoadora assim? Então o apóstolo Paulo continua nos ensinando quando ele diz: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Então a resposta está em sabermos que a música que agrada ao Senhor não é necessariamente aquela que é popular, aquela que é para cima, ou que tem ou não tem groove, ou que tem ou não tem pegada, que mexe com a galera ou que não mexe com a galera. A música que agrada ao Senhor é aquela que é repleta da sabedoria de Deus. E mais, que essa sabedoria é a palavra de Cristo enchendo essa música, a ponto dela influenciar as pessoas, de ensiná-las, de chamar-lhes a atenção para o caminho melhor, de torná-las cheias de gratidão a Deus, não é? Vocês sabiam que há músicos na igreja que fazem alguns irmãos que vieram adorar ficarem fora do templo até que ela passe e pare? Há alguns que preferem chegar só na hora da mensagem porque a música lhes agride, às vezes, os ouvidos por causa do som, mas às vezes agride a alma também, não é? E isso me faz lembrar de um ditado popular que diz: a minha liberdade termina onde começa a do outro. Então a gente tem um papel importante, que é trabalharmos por uma contextualização musical na igreja que realmente funcione para abençoar a todo o corpo e glorificar a Deus. Eu penso que na prática esse desconfiômetro divino será como um chip implantado no coração aqui, não nessa bomba aqui, no coração daqueles que se deixarem habitar ricamente por essa palavra de Cristo. Talvez você esteja pensando sobre contextualização, e talvez você esteja pensando como os tempos mudaram e se faz necessário uma releitura, uma contextualização musical na igreja. E eu creio que devemos pensar sobre isso mesmo. Eu creio absolutamente nisso, pois a gente vive dias de mudança. Quem ficou algum tempo fora do Brasil e voltou recentemente deve perceber com mais clareza uma diferença significativa da igreja. E esta minha afirmação é neutra. Eu não estou falando do que mudou para melhor ou para pior. Eu falo sobre mudanças.
sobre novas práticas, se copiadas, como a gente mencionou hoje no trabalho pela manhã, se copiadas ou criadas, não importa. Entretanto, é inegável que vivemos um contexto tempestuoso no qual se refere a música na igreja. Todos nós sabemos que novidades por si só sempre levantarão adeptos entusiastas, mas também contrários veementes. Tal reação é comum e acontece também com relação a modelos de automóveis e a moda em geral, e não será diferente com aquilo que a gente trata na igreja. Muitos correm atrás da reciclagem, da reavaliação e da modernização, enquanto outros se sentirão seguros com o que lhes foi estabelecido num passado mais distante. Sempre me intrigou olhar para um passarinho chamado João de Barro. Muitos de vocês conhecem. E sempre que eu olhei para o João de Barro e olhei para o modelo da sua casa, eu percebi que os anos passaram e a casa dele tem sempre a mesma estrutura, né? Ele nunca mudou, e eu sei que assim será para sempre, porque ele é um passarinho e foi limitado para ser exatamente assim, mas nós não somos passarinhos, não é? Pessoas não devem ser como Joãos de Barro. Nós fomos criados à imagem de Deus e nem conhecemos os nossos próprios limites. E o novo, com toda certeza, faz parte disso. Somos mudados e vemos mudanças em todo o tempo. Eu creio que há grandes conflitos com relação à música na igreja exatamente por causa disso. Então vamos viajar mais um pouquinho. Talvez seja bom voltar um pouco lá no passado, na história daquela igreja, para compreendermos que esse problema não é só de agora. Não é difícil imaginar que os crentes do Novo Testamento usavam um estilo de música próprio, baseado na sua posição geográfica e, sobretudo, cultural. Eles não tinham os instrumentos que nós usamos hoje, é claro. A música da época não soava como a música de nossas igrejas hoje. Embora saibamos por alguns textos que a igreja praticava música, não encontramos indícios de que os irmãos brigavam por causa dela. Mas na continuidade dos anos e como a igreja foi crescendo, a gente percebeu que a música passou a ser motivo de discórdia muitas vezes, que o digam os processos entre músicos e gravadoras, não é? Entre ministérios de louvor e a igreja local, entre os artistas gospel, que brigam até pelo número de músicas ou a ordem de apresentação no show no qual eles vão participar. Isso não é alguma coisa que eu li. Eu já participei disso. E já pude ouvir e ver com os meus próprios olhos essa briga. Mas a música também foi e é motivo de discórdia pelo chamado conflito de gerações. E também pelo distanciamento dos seus valores primitivos do culto, certamente. Ambos estes motivos, a meu ver, foram e são ainda hoje a fonte de uma série de outros problemas que experimentamos. Por exemplo, hinos que são conhecidos por alguns de nós como tradicionais já foram criticados no passado. Muitos de vocês sabem disso na história. Mas a igreja os usou e ainda usa, em alguns casos, e esses hinos são abençoadores, não é? Spurgeon, um dos mais veementes pregadores do passado, detestava as canções contemporâneas de seus dias. Isso está escrito na história. E alguns de nós sabemos que exatamente aquelas que ele não gostava são as que ainda hoje o povo evangélico reverencia em algumas igrejas. Muitos sabem que o conhecido hino chamado Castelo Forte foi uma canção popular cantada nos bares. E não é novidade o que lhes estou dizendo. Nós sabemos que Martinho Lutero escreveu uma nova letra para aquela música e começou a usá-la como um hino. E a história nos revela que Wesley também usava canções populares nas tavernas e casas de ópera da Inglaterra. Tudo isso está escrito. Não ignoramos que o próprio João Calvino usou artistas seculares
para musicar a sua teologia. Que interessante, não é? Aliás, é dito que ele mesmo, em certa ocasião, foi criticado pela rainha da Inglaterra. Ela estava tão aborrecida com essas músicas que as chamou de cantarolas de Genebra de Calvino. Eu creio, meus irmãos, que a nossa música precisa ter uma voz. E talvez o que eu quero sintetizar em tudo isso que está sendo mencionado é que a nossa música deve e deverá sempre ser uma música diferente. Não adianta a gente querer comparar a música evangélica com a música secular. Não adianta a gente querer comparar, porque os objetivos são totalmente divergentes, são diferentes. Não adianta eu querer pegar a título de cópia ou a título de contextualização, eu querer pegar alguma coisa que está fazendo sucesso, porque tem um novo ritmo que é apresentado, e querer trazer isso para gospel, para ser evangélico. Não adianta eu fazer isso, não é essa mudança que a música precisa experimentar. Não é isso que o povo precisa experimentar. Mas o fato de conhecermos essas mazelas do passado, que foram citadas aqui, não nos deixa em conforto, como se hoje não tivéssemos mais esses problemas. Muito pelo contrário. Na corrida da globalização e da modernização, a igreja sente-se pressionada a buscar novas estratégias para crescer e permanecer fiel. Diante dessa situação de mudança, então, nós vemos a música na igreja brasileira subindo cada vez mais e ganhando espaços nunca antes conquistados. E isso é verdade. Mas, em contrapartida, do mesmo modo que essa música tem crescido em oportunidades, ela tem se enfraquecido em seus objetivos e propósitos da igreja e do reino, e também da própria igreja local. É por isso que eu sinto a necessidade de repensar a voz da música, como foi citado hoje, no nosso grupo de discussão. Eu sinto necessidade de repensar a voz da música, e quando digo a voz, eu estou falando do poder que ela tem, eu estou falando de sua expressão, de sua capacidade influenciadora. Eu creio que não há para nós aqui a necessidade de definir música, como já mencionei no começo. Tem músicos aqui, muito mais músicos do que nós, e eu os respeito e sei disso, né? Mas eu creio ser muito importante separarmos música e música. Porque, em um primeiro aspecto, a música é um instrumento inanimado que é manuseado, manipulado e dirigido do modo que se queira. E, enquanto assim, ela não diz a que veio. Concordam comigo? Enquanto ela é música só, ela não diz a que veio. Enquanto ela é apenas símbolos, é apenas notas, elas são um elemento necessariamente disperso com relação a uma visão, com relação a algo que se queira passar, com relação a algo que pode transformar uma vida ou mexer com o intelecto, ou com a emoção, ou com a vontade de alguém, não é? Mas, no segundo aspecto, mesmo com suas notas e símbolos direcionados por um sentimento de inspiração de um compositor, então essa música passa a ser viva, ela passa a ser moral ou amoral, ela passa a ser santa ou pervertida, ela passa a ser agressiva ou mansa, ela passa a ser encorajadora ou depressiva. Um dia desses, conversando com uma moça, ela falou para mim, eu ouvia muito fulano de tal, e disse o nome do artista que eu não vou citar por questão ética. Mas ela disse, eu tive que parar de ouvir fulano de tal, porque eu percebi que a música dele me deixava muito depressiva. Porque a música tem esse poder. É claro que tem. Certa vez alguém disse que o que faz uma música sagrada é a sua mensagem. Eu também concordo. Que as palavras fazem uma música espiritual. Eu concordo. Ou não. Que fazem ou não as palavras, não é? Mas eu também creio que há sentimentos que falam muito mais que palavras na música. Por exemplo, vocês têm, e está ali à sua disposição, o trabalho do Ângelo. Certo? Mas o trabalho do Ângelo não é um trabalho cantado, é um trabalho tocado.
Ele é um artista que pega o seu instrumento e ele toca. Algumas músicas que ele toca são músicas que vocês já conhecem, então vocês vão adorar, porque vocês já ouviram a mensagem dela. Ela já foi uma música que tinha letra, então ele interpreta no seu instrumento. Mas há músicas que são temas que não têm letra. Ué. E por causa disso elas não falam a alma e não falam o coração, e elas não podem fazer bem e mal? É claro que sim. Que diga isso a música dos filmes. Que diga isso os temas que são colocados nas resenhas e nos documentários. É claro que eles têm uma voz, e uma voz muito firme e boa, e há pessoas que são treinadas e que são capacitadas a trabalharem essa música, essa trilha sonora, nessa direção. Eles ganham prêmios por causa disso. Então, eu também creio que há sentimentos que falam muito mais que as palavras na música, e que a consagração da mesma a santifica também. Não é? No caso de Davi, por exemplo, eu estava conversando com o Ângelo hoje e a gente mencionou isso. Né? No caso de Davi, por exemplo, você vai ver o texto lá, você vai ver que Davi não estava fazendo nenhum discurso, Davi não apresentou sua música, Davi não fez nada disso, Davi não cantou, também não dançou naquela oportunidade. Ele simplesmente tocou. E Deus usou a sua música para fazer aquele trabalho maravilhoso que muita gente não tem coragem de fazer e sai correndo quando vê o diabo. Mas ele não ficou com medo, ele pegou o seu instrumento e tocou. E Deus usou aquela música. Não é? O texto, eu quero lembrar para vocês, diz: e quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. E então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Eu percebo aqui que Davi não só estava quieto, como também absolutamente compenetrado, esperando o resultado que Deus providenciaria pela sua instrumentalidade. Que coisa linda isso aqui. Às vezes eu pergunto a mim mesmo: Paulo, você está quieto? Paulo, você está sossegado diante do Senhor? Paulo, você está compenetrado naquilo que você está fazendo? Você já orou? Você já se escondeu dos outros e foi buscar a face de Deus para que Ele use a sua palavra através da sua boca e através da sua instrumentalidade? Paulo, você está esperando o resultado que Deus providencia pela sua instrumentalidade? Ou eu estou esperando reconhecimento? Ou eu estou esperando uma homenagem? Ou eu estou esperando que se venda a caixa toda de CDs que a gente trouxe? Eu creio, meus irmãos, que a música na igreja deve ter uma voz muito clara, muito audível, muito poderosa em conteúdo, que inspire a confiança e que produza os resultados que Deus deseja para a sua igreja. Na minha história com a música, guardo muitas experiências interessantes. E eu me lembro, e eu já contei isso algumas vezes, talvez alguns de vocês já tenham ouvido essa experiência. Eu era militar, paraquedista do Exército, e eu estava servindo ali, naquele lugar, e eu me lembro que eu tinha que, na hora do almoço, escoltar músicos populares de renome. Não vou citar os seus nomes, por razões óbvias, mas aqueles artistas de grande reconhecimento popular, eles estavam ali na prisão e eu tinha que levá-los junto com meus colegas guardas até o refeitório onde eles iam se alimentar. Enquanto a gente andava, num daqueles dias, eu perguntei a um colega por que aqueles artistas estavam presos, e a resposta dele foi a seguinte: por causa de suas músicas. E o meu queixo caiu. Eles estão presos por causa de suas músicas, porque as músicas deles eram consideradas como revolucionárias. Eu me recordo das chamadas músicas de protesto. Aliás, eu também fui um daqueles que fiz alguma música de protesto. Aliás, ganhamos até um festival apresentando uma dessas músicas. A cabeça da gente, que bom que a gente amadurece, né? Olha onde que eu fui mexer.
Então, naquela oportunidade, eu até podia pensar em mexer com vespas, né? Porque eu tinha cabelo, aí dava. Mas hoje, já pensou? Eu mexer num vespeiro? Seria terrível. Então, eu creio que a nossa música não pode ser menor do que essa. A nossa música tem que ser alguma coisa que vai trazer um resultado, e com certeza ela vai ser criticada por muitos. Talvez a gente não vai cantar em muitas igrejas, porque nós não brincamos de evangelho. Nós vamos cantar em uma igreja, deixa eu abrir um parênteses aqui, nós vamos cantar numa grande igreja, num dos maiores estados do nosso país, e quando nós chegamos lá era uma multidão tremenda. E quando nós fomos cantar, então veio um primeiro pastor e fez uma baboseira daquele tipo: levanta, abraça o teu vizinho, dá um beijo nele, diz que ama no Senhor Jesus e tal. Aí tudo bem, uma vez, né? Mas aí vem o segundo, que não prestou atenção no que o primeiro fazia, porque não estava, ele estava lá, mas não estava no culto. Ele estava no templo, mas não estava no culto. Então ele não ouviu o que o outro falou, quando ele veio, ele fez exatamente a mesma coisa, como uma cópia. E ele pediu: vocês amam ao Senhor? Diga para a pessoa do seu lado, dá um abraço nela, diga para a pessoa do seu lado: eu te amo em Cristo Jesus. O mesmo sujeito que estava do lado de Nilma veio agora e deu um segundo abraço. Mas em Cristo, né? Tudo bem, né? Tudo bem. Mas aí vem o terceiro, que também não escutou nada daquilo que o outro disse. Aí o terceiro veio: irmãos, dá um abraço na pessoa que está do seu lado e diz que te ama em Cristo, eu te amo em Cristo Jesus. Aí o grandalhão já vem em cima de Nilma. Eu digo: para lá. Aí entrei no meio, abracei: eu também te amo em Cristo Jesus. Mas olha, a gente já sabe disso, aí não precisa mais abraçar, a gente já sabe disso aqui. Eu tenho que proteger meu patrimônio, né? Porque hoje se faz muita coisa em nome de Jesus, mas não é? Não é verdade? Então, aí tudo bem. Aí o culto foi, e eu posso dizer, sinceramente, posso usar essa expressão: o culto rolou. Aquele culto rolou, né? O culto rolou, e aí, quando chegou no momento, nós cantamos algumas músicas e tal, e nos assentamos e tal. Aí veio o grupo da igreja, e chamaram o grupo da igreja para dar uma aquecida, né? Porque o Logos... Eu acho que eles pensaram assim: agora vamos trazer um movimento aqui, vamos dar uma mexida na galera. Então chamou o grupo de louvor da igreja. Aí o grupo veio e começou a tocar. Meus irmãos, só para vocês terem uma ideia, eu não tenho tempo para gastar com detalhes. Só para vocês terem ideia, o camarada que tocava o teclado, ele pulava tanto, ele gesticulava tanto, que ele derrubou o teclado do Fabinho. Ele estava tocando o teclado nosso, que nós emprestamos, e ele derrubou o teclado. Você já viu alguém derrubar o teclado da estante? Que derrubou o teclado, tudo bem. Aí você acha que é pouco, Sabe o que ele fez mais? Quebrou o pedal de sustain. Quebrou o pedal de sustain. Aí tudo bem, o tempo passou, eu falei: bom, Senhor, a tua palavra. Eu estou esperando a palavra, Senhor, a palavra. Aí quando veio a palavra, então o artista pregou sobre aquele texto: tu és Pedro, e sobre essa pedra a igreja vai ser edificada. Lá vocês conhecem o contexto e tal. E eu falei: bom, naturalmente, né? Que maravilha, ele vai falar sobre Jesus, que é a pedra angular e tudo mais. E o homem não vem e não prega a pregação do Papa, rapaz. E ele diz que quem começou a igreja foi Pedro, nosso irmão Pedro e tal. Aí eu falei: Nilma, eu vou lá. Vou lá. Né? Quando passar a palavra para mim, eu tenho que fazer alguma coisa. E Nilma me segurando pela camisa: não vai, olha, respeita os outros, está todo mundo aí. Eu digo: mas está enganando o povo, está enganando as pessoas e tal. Não foi ou não foi bem? Ela me segurando, não queria que eu fosse lá de jeito nenhum. Aí passou e tudo mais. Eu falei: poxa, eu já louco para ir embora. Nilma não aguenta, ela sai primeiro que eu. Ela sai. Não, ela me deixa ali, isso aí eu sou um pouquinho mais bobo, né? Então eu falei: bom, aí o culto acabou, graças a Deus o culto acabou. Desculpe, irmão, desculpe.
Então, aí eu fui no gabinete pastoral, né? Tudo isso tem aspas. Eu sei separar as coisas. Então, eu cheguei e disse: pastor, nós estamos tirando nosso material, e o pastor, sabe, pastor de uma grande igreja. Então, ele muito posudo, os outros pastores junto, aquela sala maravilhosa, aquele sofá, ar-condicionado, tudo, você possa imaginar. Então, eu digo: pastor, nós estamos tirando nosso material, e eu gostaria de dizer ao irmão que o irmão viu, né, um dos seus músicos derrubou o teclado, felizmente não quebrou, tinha carpete, segurou, mas ele quebrou o pedal de sustain, e nós temos que cantar amanhã, isso era sábado, nós temos que cantar amanhã de manhã, numa igreja, e nós precisamos daquele pedal. Ele disse: sem problema. O irmão deixa o número da conta, e nós vamos enviar um valor. Não, o irmão compra o pedal, manda a nota para a gente, e a gente... Eu falei: não, perdão, o irmão não entendeu. Nós precisamos usar esse pedal amanhã de manhã, e é domingo, não tem nenhuma loja aberta. Só que nós sabíamos que a igreja tinha um pedal idêntico ao nosso, e que não usou porque usou o nosso. Então, eu falei com ele, eu digo: mas pastor, eu fiquei sabendo que a igreja tem um pedal semelhante ao nosso, né? E o rapaz quebrou e tal. Ele disse: mas esse fora de cogitação, porque nós vamos usar aqui também, e nós precisamos dele aqui. E eu falei: mas pastor, o seu jovem quebrou o nosso pedal. Você está entendendo o que isso significa? Nós estamos sem pedal, e vamos precisar tocar amanhã, porque o rapaz da sua igreja quebrou. E ele disse assim: mas não tem problema, a gente compra 2 pedais para vocês. Eu digo: eu sei que vocês podem fazer isso, mas eu preciso do pedal hoje. Ele disse: pastor, infelizmente, eu vou ficar devendo. Meus irmãos, o que vocês acham que eu tinha que dizer para aquela pessoa? O que você faria, hein? Aí você disse: pastor, abaixa a cabeça e sai. Eu digo: eu não. Então eu disse: pastor, me desculpe, mas não se fazem mais pastores como antigamente. Na minha época, os pastores eram crentes. E saí. Então, meus irmãos, certamente a gente nunca mais vai voltar naquela igreja, não é? Certamente não vamos voltar naquela igreja. Mas essas coisas acontecem, não é? Eu creio, meus irmãos e meus amigos, que muitas coisas vão acontecer na nossa vida por causa da nossa música. Na história com a música, tanto essa experiência do quartel, quanto essa outra experiência que contei agora, e muitas outras, vão estar marcando a nossa vida. E eu tenho que pular várias outras experiências aqui que eu tenho escritas por causa do tempo. E eu vou pular propositadamente aqui, vocês aguardem um pouquinho. Deixa eu pular mais uma aqui também. Não, essa eu vou contar. Em uma outra ocasião, numa grande igreja no interior do estado, e essa é uma experiência positiva, um pastor chegou para mim e disse: Paulo César, eu já ouvi que você não gosta de dar oportunidade para quem queira cantar com você ou tocar com você de última hora. E eu disse: é exatamente isso, pastor. Não é uma arrogância, é um zelo, não é? É um zelo. Se eu não conheço a pessoa, como é que eu vou ter alguém que venha tocar no grupo, que eu preciso de tanto tempo para saber quem ele é, para subir aqui? Como é que eu vou pegar uma pessoa que eu não conheço necessariamente, não sei o seu trabalho, não sei a sua obra, e vou convidá-lo para estar junto comigo? E ele falou: mas eu boto a minha mão no fogo por esse rapaz, ele é membro aqui da igreja e tal. Eu digo: pastor, não precisa nem falar mais nada, pode deixar que eu vou chamar o rapaz para cantar. Aquele rapaz veio e ele cantou, e meus irmãos, quando aquele rapaz cantou, e ele cantava bem e bonito, e quando ele cantou, a igreja toda estava chorando, e eu percebi que a igreja não estava chorando porque ele cantava bem e bonito, tinha alguma coisa além. O trabalho terminou, nós fomos comer,
E depois eu não me aguentei, cheguei para esse rapaz e disse: olha, você precisa me responder uma pergunta. Por que quando você estava cantando a igreja, muita gente na igreja estava chorando? Ele disse: pastor, talvez seja por causa da minha história. Eu disse: então quero saber essa história. Ele disse: há alguns anos atrás, eu era drogado. E eu passava na frente dessa igreja aqui muitas vezes, indo para minha casa e voltando. E numa dessas vezes, era um domingo à tarde, eu ia passando, eu estava de calção, sem camisa. E eu estava meio para lá de Bagdá, e quando eu passava, eu escutei uma música. E eu não sei explicar por que razão aquela música envolveu o meu coração e me fez parar e entrar naquela igreja. Era domingo de tarde, não tinha ninguém na igreja. A porta estava aberta e eu reparei que aquela música estava tocando. E de repente eu vi um rapaz saindo, ele ia e voltava, ele estava arrumando o som da igreja e botou aquela música para testar o som. Então ia, voltava aquela música. E ele disse, eu fui ouvindo, o tempo foi passando e eu sentado lá no último banco ouvindo aquela música. Daqui a pouco começaram a chegar as pessoas e foram enchendo aquela igreja, a igreja ficou cheia e eu continuei lá no fundo. Naquela oportunidade, um pastor veio e trouxe uma palavra, e essa palavra foi muito marcante à minha alma, e eu fui o primeiro a ir lá na frente, do jeito que eu estava. Eu fui lá na frente, entregando a minha vida a Jesus. E ele disse, talvez seja por isso que a igreja está chorando quando eu estou cantando. Meus irmãos, eu creio absolutamente que a nossa música ainda tem essa possibilidade, porque você já ouviu, como eu já ouvi, falar de pessoas que iam passando e ao ouvir um hino, eu tenho várias histórias assim, eu tenho histórias verídicas. Eu me lembro quando o grupo Elo, então Elo ainda, foi cantar lá em Campo Grande, no São Basílio, no bairro São Basílio, e foi feito um palanque muito bruto. Tem fotos até na internet daquele dia, as caixas estavam ali colocadas, arrumadas ali, desajeitadas, eu até diria, mas então nós estamos cantando e o doutor Jairo, pai do Jairinho, foi pregar naquela oportunidade. Uma multidão lá fora, a rua fechada, multidão, grupo Elo tocando. Doutor Jairo começa a pregar. No meio da mensagem, quando vai se aproximando o momento do apelo, ele não estava no apelo ainda, de repente vem um homem cortando espaço, dá licença, e com um revólver na mão. E todo mundo foi abrindo, vendo o revólver na mão. O homem pega e pediu licença para subir, e quem estava tomando conta ali, pode subir, sobe. O camarada está com a arma na mão. E nós falamos, vai matar doutor Jairo. Né? E quando ele chegou lá na frente, ele pegou aquela arma, ele entregou para o doutor Jairo e disse, eu posso falar alguma coisa? E o doutor Jairo, pode. Na hora, o irmão tem a palavra. Né? Então ele disse, eu gostaria de dizer para vocês, e esse homem já sabe, está derretido ali. Eu gostaria de dizer a vocês que eu tinha saído da minha casa para matar uma pessoa, que eu estava com muita raiva nessa oportunidade. E ao passar por aqui, ao ouvir a música que vocês estavam cantando, há alguma coisa, eu não sei explicar, eles nunca sabem explicar, a gente nunca sabe explicar, não é? Mas alguma coisa me amarrou nesse lugar e eu não consegui mais sair daqui, eu não consegui andar. E essa palavra buscou a minha alma e eu estou aqui em cima, eu quero entregar essa arma para vocês aqui. E aquela raiva que estava no meu coração já foi embora, não é? Eu digo, será que a nossa música, nos nossos dias, pode ainda fazer isso? Pode! E deve fazer. Meus irmãos, eu não estou entusiasmado, e se alguma gravadora vem nos convidar, isso não me enche os olhos. Se a Som Livre vem nos convidar, não me enche os olhos. Se a Record vem me convidar, não me enche os olhos. Eu não estou interessado em povo pulando e dançando, deixa isso com a turma lá do funk, deixa isso com a turma de lá. Deus não me chamou para isso, Deus me tirou disso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar essa voz da música, essa voz, não a outra. Eu tenho que buscar essa voz. A gente precisa compreender que se a música não faz esse tipo de coisa na igreja, ela está fugindo ao propósito do ministério de pregação e exaltação de Cristo. A questão é entendermos
que a música do ministério nunca poderá ser a mesma dos espetáculos. Desculpe, eu sei que muitos não vão concordar comigo, mas eu afirmo categoricamente, pode gravar, a música de um ministério nunca poderá ser a mesma dos espetáculos. Eu não sou contra shows e espetáculos, eu disse isso hoje aqui pela manhã. Eu fui ao circo com Nilma e nossos netos e meus filhos há pouco tempo atrás, não foi? Eu queria até levar o Luiz. Rapaz, tinha um palhaço lá formidável, um negócio... Vocês não sabem de nada e nem vão saber. Isso é nosso, isso é particular, da nossa, não é isso? Da nossa. Mas então nós fomos ao circo, porque, espetáculo é coisa boa, né? Então eu fui lá com meus netos, mas eu creio que os objetivos são totalmente opostos, né? Há quem não concorde comigo, mas eu bato nessa tecla. O dia que a igreja for um palco de espetáculo, ela já não será mais a igreja de Cristo. Porque sempre houve e sempre haverá uma diferença astronômica entre o espetáculo, onde os homens aplaudem aos homens, e o culto, onde tudo e todos aplaudem somente a Deus. Quem tem ouvidos para ouvir. Olha, o Logos teve o privilégio de ser um dos primeiros grupos evangélicos a pisar no palco do Canecão, no Rio. E eu não estou falando isso cheio de orgulho. Ninguém ficou sabendo. Mas eu tive sérios problemas com o produtor, que um pouco antes do começo do evento me chamou num canto e me advertiu seriamente. Ele disse: pastor, por favor, não confunda as coisas. O produtor do evento, eu tinha que ter um. Então ele disse: nós estamos aqui no Canecão, o senhor entende isso? Hein, pastor? O senhor entende? Nós estamos no Canecão, o senhor entende isso? Ele queria que eu fizesse assim com a cabeça. E eu fiz. Eu entendo. Ele disse: então, por favor, pastor, lembre-se que aqui não é uma igreja, tá bom? Eu disse: tá bom. Então, gente, eu não sei o que muitos artistas pensariam sobre isso, mas eu lhes garanto que eu fiquei muito chateado. E sabe o que eu fiz? Eu fiz exatamente o que o Senhor havia posto em meu coração, e podem crer, aquele produtor não gostou nem um pouco do que eu fiz. Mas e daí? Eu não vim a esse mundo para agradar produtor. Né? O que realmente importou naquele evento para mim, sabe o que foi? Foi saber que houve conversão naquela noite, mesmo sem ter apelo. Né? Foi saber que muitos, ao saírem, comentavam entre si que aconteceu naquela noite um verdadeiro culto ao Senhor. Imagina isso na cabeça daquele produtor. Houve um verdadeiro culto ao Senhor naquela casa de show no Canecão. O Canecão virou uma igreja. As pessoas dizem: o Canecão virou uma igreja. Eu tenho que contar essas coisas porque ninguém sabe disso, mas isso está rolando atrás dos bastidores. Né? Num estúdio lá em São Paulo, um produtor secular elogiando o meu trabalho, o nosso trabalho, no intervalo de uma de nossas gravações. Sabe o que ele disse? Ele olhou para mim, naquela época eu era jovem, e ele disse: parabéns, meu jovem, o seu trabalho está muito bom mesmo, só precisa ser mais um pouquinho comercial. Aí eu mesmo, sabendo que ele não ia entender muito, eu disse: obrigado, meu caro, mas eu estou correndo atrás de outra coisa. Irmãos e caros colegas, não durmam, não caiam da cadeira, por favor, eu vou chegar lá. O que eu estou dizendo na prática é que os compositores precisam ter essa consciência ao escreverem suas canções. Os pastores precisam ter cuidado com o que se canta nos cultos. Os crentes precisam estar mais alertas ao que ouvem todo dia na mídia. E a mídia que se diz evangélica precisa saber, 2 pontos,
que os olhos do Senhor estão sondando os reais motivos do seu coração. Com toda certeza, os talentos enterrados ou mal usados decepcionam a Deus. E chegando ao fim, há uma importância de restaurar a voz dessa música com tantas oportunidades em nossos dias. Deve ser um motivo de nossa insistência, tanto escrever mais canções com conteúdo, quanto encorajar a outros a fazê-lo também. Quando essas coisas estiverem acontecendo, a tensão entre a música e a pregação na igreja deixarão de existir, porque há uma tensão nesse sentido. Há uma luta nessa área na igreja. Até a divisão do tempo no culto sofre pressão da dúvida sobre a primazia, se da palavra ou da música. Mas com certeza a pregação é o elemento central do culto, temos aprendido isso, não é? Jesus, ao tratar do caráter proclamador do seu reino, não disse ide louvai, nem ide cantai, nem ide tocai, ele disse ide e pregai. Então, sem dúvida, aqui está claramente exposto o objetivo proclamador do culto. E diante disso, eu compreendo que a prioridade da pregação está exatamente na exposição da palavra e não necessariamente no modo de como isso é feito. Agora, por favor, entendam a colocação. Com toda certeza, uma mudança em um modelo já estabelecido sempre será, por si só, motivo de desconforto. Mas, se nos valermos do princípio de que o mais importante é a proclamação e não o modelo, tanto a pregação da palavra propriamente dita, quanto a música repleta dessa mesma palavra, entendam, conduzirá a igreja ao equilíbrio e produzirá os mesmos frutos. Se a música é boa, você pode ficar a noite inteira com ela. Se ela prega a palavra, então ela já prega a palavra. É verdade? Eu quero finalizar essas considerações sobre música no ministério cristão, reconhecendo uma outra grande dificuldade relacionada ao assunto, que é o equilíbrio entre a razão e a emoção. Tá? Eu já presenciei longos momentos de verdadeira hipnose espiritual musical, onde a razão passou a quilômetros de distância, mas ainda assim o povo estava rendido diante daquele que ministrava, como se ele tivesse cheio de unção e poder. Eu sei que todos vocês têm acompanhado coisas incríveis acontecendo por aí em nome dessa unção e desse poder. Na música, então, nem se fala. Eu li sobre uma experiência vivenciada pelo pastor Exaltino Gomes Filho. Ele conta que um obreiro, obviamente bem intencionado, mas bastante confuso, escreveu-lhe dizendo que em sua igreja não havia esse negócio de ordem de culto, não, porque isso limitava o Espírito Santo. Então, na igreja dele, o Espírito era livre para conduzir o culto como quisesse. Então, o pastor Exaltino respondeu-lhe: olha, meu irmão, na minha igreja, o Espírito Santo é livre para agir antes do culto, trabalhando em nossos corações, em nossas vidas e orientando-nos para confeccionarmos uma ordem de culto com nexo. E não limitamos o Espírito Santo ao momento do culto somente, mas a toda a vida da igreja. Ele age antes do culto, ele age durante o culto e ele age após o culto de celebração também. Então, irmãos, nós sabemos que essa experiência também acontece com relação à música na igreja. E por alguma razão que eu desconheço, alguns acham que a unção do Senhor não está atrelada ao esforço do preparo e nem à coerência com a verdade, mas simplesmente à capacidade de improviso do louvador. E nesse caso, serve qualquer coisa. Pode deixar que tudo vai acontecer em cima da hora. Não precisa estudo, não precisa ensaio, pode deixar que na hora sair, acreditem, sai mesmo. Sai mesmo. Sabe por quê? Porque o louvador é esperto. Ele aprendeu a manipular. Ele aprendeu a jogar com as pessoas. E isso se aprende, não é? Porque ele tem
carisma, ele tem aquilo que eu chamo de boa presença de palco. Isso na área evangélica eu acho o terror. Como é que alguém na igreja vai ter presença de palco, irmãos? Dá para explicar isso? Se o ator principal é o Senhor Jesus, como é que alguém vai ter presença de palco? Mas ele tem carisma, ele tem boa presença de palco, ele pula, ele grita, ele gesticula, ele chama a atenção para si e o povo diz, que unção ele tem, né? Que maravilha, deixa eu me esfregar nele um pouquinho. Um dia desse chegou uma irmã para mim e disse, ô pastor, eu posso abraçar o senhor para pegar um pouco de unção? Eu digo, irmã, vai ler a Bíblia, né? Eu agradeço o seu carinho e tudo, mas a Bíblia vai mostrar para a irmã que não é assim que pega unção de ninguém. E afinal de contas, eu também não estou assim, com essa bola toda, não. Eu quero encerrar lembrando de uma entrevista que alguém fez com o Asaf Borba. Eu gosto muito do Asaf, o Asaf é meu amigo de muitos anos. Eu o conheço desde o Geração 79, quando aconteceu lá no Morumbi, em São Paulo, no Anhembi, em São Paulo, perdão. E nós nos conhecemos lá e temos uma boa amizade e uma boa caminhada juntos no ministério. Eu o respeito muito e ele também a mim. Mas nessa entrevista, uma das perguntas que fizeram a ele foi a seguinte: Asaf, você pode citar um grande problema que a igreja enfrenta hoje nessa área de louvor e adoração? E Asaf respondeu sem titubear: é a confusão entre o carisma e a santidade. Eu sou amigo de Asaf, e eu concordo absolutamente com ele. E eu quero dizer a vocês que eu sou imensamente grato a Deus pela música e por tantos testemunhos que já ouvi de pessoas restauradas, pessoas consoladas, pessoas chamadas e salvas, porque um dia ouviram uma música com a voz de Deus. Não é? Que essa música influenciadora, que nos foi trazida à alma, continue exercendo o seu papel e que a sua voz nunca se cale. Amém. Eu tenho uma surpresa para vocês. Agora, eu mencionei na mensagem o Ângelo, não é? E eu gostaria de chamar o Ângelo que viesse aqui agora para tocar junto conosco. Mas nós passamos, nós ensaiamos, viu, gente? Eu não quero ser incoerente na minha palavra, não, né? Vamos cantar. Vamos ficar de pé. Vamos louvar e adorar o Senhor. Mas